Olá, meu nome é Nelson da Pecuária Brasil. Nós vamos dar continuidade à apresentação do software Pecuária Brasil Ovinos, mostrando o relatório de acompanhamento reprodutivo. Antes de gerar esse relatório, eu tenho que informar alguns índices que eu trabalho, que são definidos pela administração, né, que são utilizados no rebanho, para poder a gente puxar o relatório. Por exemplo, a idade gestacional limite para diagnóstico de gestação. É uma informação que vai dizer para a gente no relatório a partir de quantos dias pós-cobertura ou pós-inseminação eu já posso agrupar esses animais e separar para poder fazer um diagnóstico de gestação, caso eu faça esse tipo de atividade, né? Se eu utilize essa técnica de diagnóstico de gestação no plantel. Então eu vou colocar aqui 35 dias, que é um período tranquilo para poder fazer um diagnóstico através da ultrassonografia. O período voluntário de espera é o período onde a gente espera, onde o administrador definiu que ele vai esperar para colocar as matrizes novamente em acasalamento após o parto, né? Nessa propriedade a gente vai usar, para gerar esse relatório, a gente vai usar o período de 30 dias, ou seja, após 30 dias, após o período puerperal da fêmea, a gente já vai colocar ela em monta novamente. E a idade máxima para as borregas entrarem em monta é a idade objetiva, ou seja, eu quero que as ovelhas, as borregas do meu plantel, as fêmeas jovens, entrem em monta ou estejam numa idade reprodutiva até os 12 meses de idade. Então eu vou colocar isso aqui e vou mandar calcular o relatório. O programa vai avaliar cada matriz do plantel e agrupar cada uma delas em função das suas características, em função do seu estado reprodutivo. Nessa primeira página, então, a gente tem aqui as borregas em recria atrasadas. Você vê que não são borregas aptas à reprodução. Mais à frente, na página da frente, nós temos borregas aptas. Borregas em recria são borregas que não são consideradas maduras ainda. Elas estão no período de crescimento entre o desmame e a aptidão reprodutiva. Eles já estão aqui com uma idade avançada, em torno de 18, 20 a 22 meses, e ainda não atingiram o peso ideal para entrar em reprodução. O peso ideal, existe uma regra básica, que é em torno de 70% do peso da matriz adulta. Para a raça santinês, por exemplo, que a gente trabalha com fêmeas em torno de 60 quilos, você considera que o peso para entrar em reprodução seja de 42 quilos. Esses animais talvez não tenham chegado a uma condição de entrar em reprodução na idade correta, na idade objetivo, por uma deficiência nutricional ou por uma deficiência genética, né, pela qualidade genética que eles têm. Isso tem que ser diagnosticado, avaliar esses animais e saber qual decisão tomar. Se são animais que vão para descarte ou se são animais que vão ser ainda aproveitados, colocá-los numa condição melhor de alimentação para alcançar o peso à reprodução. Na segunda página, a gente tem aqui algumas borregas que são borregas aptas, ou seja, elas já entraram em idade reprodutiva, mas ainda estão vazias e já estão com um peso bastante, aliás, já estão com uma idade bastante avançada. São ovelhas que têm 28 meses, 26 meses, 24, já eram para pelo menos já ter dado uma cria, já eram para ter parido uma vez, né, pelo objetivo dessa propriedade. Mas a gente enxerga aqui mais à frente nesse relatório que elas já participaram de um grupo de acasalamento. Elas entraram em 1º de agosto do ano passado num grupo de acasalamento que foi chamado de grupo Borregas, né, ficaram 2 meses em monta. E depois disso não acasalaram, passaram por um diagnóstico e não acasalaram. Por que elas não acasalaram? Tem que ser visto para poder tomar a decisão, ver o que precisa ser feito com elas. Por que também dessas borregas não terem novamente entrado em monta, né? Se já fizeram algum tipo de tratamento ou se elas estão em anestro. Enfim, o programa vai mostrar para a gente que esses animais são animais problemáticos e a gente tem também que estudar, ver a condição, né, saber por que desse problema e tentar corrigir. Na página seguinte, a gente tem aqui ovelhas normais, tá? São vazias, mas estão normais. Normais por quê? Estão abaixo dos 30 dias que a gente definiu pós-parto. Elas pariram, né, mas ainda estão com dias pós-parto, que é esse índice aqui, DPT, abaixo dos 30 dias. Então nós temos aqui animais com 27 dias pós-parto, 26, 21, 27, ou seja, esses animais ainda estão na fase puerperal. Qual o manejo desses animais? Provavelmente eles estão num lote de paridas, recebendo uma boa alimentação,
e estão aguardando para, a partir dos 30 dias, serem colocados num grupo de acasalamento. Se eles estivessem acima dos 30 dias, eles já teriam que estar num grupo de acasalamento. Então, são ovelhas normais. A preocupação que a gente tem que ter com eles é se eles estão sendo bem alimentados e estão saudáveis para poder esperar o período correto de acasalamento. Na página seguinte, nós já temos algumas ovelhas que estão atrasadas, são vazias atrasadas, já estão com idade maior ou igual a 30 dias pós-parto. A gente olha por aqui no DPP, animais com 85, 89 dias, animais com 167 dias pós-parto, ou seja, já são animais que, pelo objetivo do programa de gerenciamento, pelo objetivo das diretrizes de gerenciamento reprodutivo desse plantel, já que teriam que estar acasaladas e gestantes já, e elas ainda estão vazias. Por que disso? Nós temos que ir a campo, pegar esses animais, saber se eles já estão sendo acasalados, se eles não estão em anestro, se eles estão com uma condição corporal ruim, ou se eles estão tendo uma repetição de cio, ou se simplesmente o administrador ou a pessoa responsável esqueceu de colocar esses animais em monta e eles estão lá simplesmente sem serem encarneiradas para poder acasalarem novamente. Ou seja, mais uma vez, o software dá para a gente a ferramenta para a gente ir lá avaliar a situação de cada animal. São animais também que já estão atrasados, já começam a ser problemas dentro do plantel. Na página seguinte, nós já temos aqui um grupo de borregas gestantes. São borregas que já passaram por um diagnóstico de gestação, estão com a idade em torno de 30 meses, a data de cobertura delas está aqui, dia 20 de abril, 2 de fevereiro, enfim. Nós temos a idade gestacional delas, tem uma delas aqui que já está próxima ao parto, talvez já esteja até parindo lá no campo, o diagnóstico positivo, a data do diagnóstico, a data prevista desse parto. Então, essas borregas, independente delas terem sido acasaladas tardiamente, porque elas vão parir aqui com quase 3 anos, já são borregas tardias, mas enfim, elas estão nesse momento, elas estão numa fase, elas não são problemas, elas são animais que têm que ter o devido cuidado, como a gente falou bastante, são animais que têm que estar sendo bem alimentados para parir numa condição corporal boa, Como são borregas ainda, se elas não atingiram o peso ou a maturidade sexual, que é o peso da ovelha adulta ou próximo a esse peso, elas têm que atingir pelo menos próximo a esse peso ao parto. Então o cuidado que a gente tem que ter com elas é fornecer uma boa condição de alimentação e uma boa condição de parto, estarem numa infraestrutura adequada para terem um parto de uma forma sadia. Na página seguinte, a gente tem ovelhas gestantes. Já tem bastante ovelhas gestantes, Aqui eu tenho a informação do último parto delas, eu tenho data de cobertura, eu enxergo aqui o período de serviço. O período de serviço é o período entre o último parto e a data de cobertura. É essa lacuna, esse espaço que aconteceu. A gente está enxergando aqui que nesse plantel aconteceu um período muito grande para a maioria dessas ovelhas. Provavelmente são ovelhas que tiveram problema reprodutivo, ou foi um ano fraco de alimentação, ou os reprodutores falharam, enfim. É uma questão também a ser avaliada. Mas o importante aqui é o quê? É enxergar que elas estão gestantes. Aqui nós temos a idade gestacional delas e nós temos uma previsão de parto. Então nós temos que, pela idade gestacional delas, separar as ovelhas que estão no terço final de gestação, ou seja, nos últimos 50 dias, acima de 100 dias de gestação, para poder alimentá-las de forma adequada, avaliar a sua condição corporal, ver se elas precisam melhorar essa condição para chegar no parto com uma condição adequada. Essa última página é a continuação de ovelhas gestantes. E aqui no final desse relatório nós temos aqui a legenda de todos esses índices mostrados. Enfim, com um relatório desse, o criador, ou o administrador, ou o veterinário técnico que assista, o zootecnista que assista a propriedade, ele consegue avaliar cada animal do plantel, ele consegue ter em mãos a informação necessária para tomar a medida certa, a medida correta e bem embasada com cada uma dessas fêmeas.